Olá, sou Débora Neto e sejam muito bem-vindos ao Deboborando, o canal de histórias misteriosas, casos intrigantes, fenômenos inexplicáveis, crimes não resolvidos e tudo aquilo que mexe com a nossa mente curiosa. Já aproveita, deixa seu like, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações e, claro, deixa um pequeno comentário, nem que seja um oi. Sabe aquele tipo de lugar onde parece que o tempo parou? Onde o silêncio do deserto é quebrado apenas pelo vento e pelos próprios mistérios da terra? Pois é exatamente esse o clima em Marfa, uma pequena cidade do oeste do Texas, rodeada por vastas planícies áridas e as montanhas Davis, um lugar que à primeira vista poderia passar despercebido no mapa, não fosse um detalhe que vem chamando a atenção no mundo inteiro há mais de 140 anos: as luzes de Marfa. Sim, luzes misteriosas. Pequenas esferas brilhantes que surgem do nada, dançam no horizonte, flutuam, mudam de cor, somem como se nunca tivessem existido. Sem barulho, sem padrão, sem explicação. Testemunhas não faltam, tá, gente? Vai de vaqueiros, cientistas, policiais, turistas curiosos. O que todos têm em comum? O mesmo espanto, a mesma pergunta: o que raios são essas luzes? Então respira fundo aí, apaga a luz e vem comigo nessa jornada pelo deserto texano, onde a única certeza é que as luzes de Marfa nunca apagam. O ano era 1883. A América ainda respirava o cheiro da poeira do Velho Oeste. Ferrovias estavam sendo construídas, cowboys cruzavam as regiões em lombo dos seus cavalos e justamente foi um deles, Robert Reed Ellison, o primeiro cara a eternizar um dos maiores mistérios já registrados no estado do Texas: as luzes de Marfa. Ellison era um fazendeiro, um homem prático. Estava levando seu gado pela região de Marfa, uma cidadezinha que até então era recém-formada, quando notou algo estranho no céu. Pequenas luzes flutuantes a uma certa distância da trilha. Segundo ele, eram como se fossem tochas acesas, só que se moviam sozinhas. Tinham vida própria. Gente, ele ficou tão intrigado que achou que fossem fogueiras feitas pelos índios apaches. Ou então, que eles estavam vasculhando as montanhas com tochas. Era a única explicação, né? Só que, os dias passaram e as luzes continuavam lá. Apareciam geralmente à noite, desapareciam do nada, ninguém conseguia explicar. Contar a sua experiência para os seus amigos e vizinhos, tipo numa rodinha, sabe? Aquela rodinha que eles fazem de fogueira. Ele percebeu que não estava sozinho. Outros moradores também tinham visto as luzes dançantes. Gente, que fofo. É como eles chamavam as luzes na época. Luzes dançantes. Ninguém ousava se aproximar, tá? Segundo eles, não dava tempo. Quando alguém tentava chegar perto, elas, sumiam. Eu acho que eles nem tentavam chegar perto, para ser sincero. Eles tinham medo mesmo. Testemunhas aos montes. Bom, com o tempo, os relatos começaram a aumentar. E o mais curioso, eram todos consistentes. Pessoas que nunca se conheceram contavam as histórias de forma muito semelhante. Eles descreviam como as luzes pareciam flutuar a 1 metro, 2 metros do chão, muitas vezes se dividindo em duas, em três, em quatro, depois se juntando. É como se elas tivessem inteligência. Tinha uma tonalidade que variava do amarelo ao branco, do vermelho ao alaranjado. E aí, nos anos 30, o fenômeno já era uma constante nos jornais locais. Famílias inteiras saíam à noite com cadeiras de balanço, binóculos, garrafas de chá, só para tentar ver as luzes. Era quase um ritual em Marfa, sabe? Um evento social com gosto de lenda urbana, que misturava um certo ar de superstição e encanto. Virou o Baixo Leblon do Texas. Bom, até mesmo o campo militar de Marfa, durante a Segunda Guerra Mundial, relatou as luzes. Esses eram homens treinados, acostumados a observar o céu e identificar qualquer coisa que pudesse parecer uma ameaça. E mesmo assim eles não sabiam o que estavam vendo. Em suma, ninguém entendia que luzes eram aquelas. Em 1945,
um jornal local chamado The Big Bend Sentinel publicou uma matéria especial com o seguinte título: Luzes misteriosas continuam a intrigar a população de Marfa. Ali, dezenas de moradores deixaram seus depoimentos. Saíram todos de dentro de casa descrevendo fenômenos com riqueza de detalhe. Alguns diziam que as luzes perseguiam os carros na estrada. Outros juravam que elas emitiam um leve zumbido, quase como um motor distante, embora nenhum veículo estivesse por perto. Havia também quem afirmasse que elas sumiam quando eram filmadas ou fotografadas, o que alimentou ainda mais o mistério. Era um baita climão de mistério, gente. Já nos anos 70, quando os OVNIs começaram a ganhar destaque mundialmente, as luzes de Marfa entraram no radar dos ufólogos. Muitos passaram a crer que elas seriam algum tipo de manifestação extraterrestre ou tecnologia além da nossa compreensão. Isso com certeza elas são, né? Mas o mais intrigante é que até hoje nenhum vídeo, gravação de áudio, experimento consegue explicar o que é a luz de Marfa, o que são as luzes de Marfa. Nem especialistas em meteorologia, em geologia, astrônomos, ninguém explica o que são essas luzes. Agora você imagina viver num lugar onde o céu te observa de volta, onde a luz não vem somente do sol nem das estrelas, mas de um lugar entre mundos, dimensões. É meio bizarro, né? Durante décadas, as luzes de Marfa ficaram restritas às conversas de moradores e aos relatos dos curiosos visitantes. Aquele papinho a boca miúda, sabe? Mas com o avanço da ufologia e a popularização dos fenômenos inexplicáveis nos anos 70 e 80, a comunidade científica decidiu tirar esse caso do campo do caos. Levou para o laboratório, melhor, para o deserto. E foi aí que a Universidade do Texas, em Dallas, em parceria com estudiosos da Sul Ross University, decidiu arregaçar as mangas e tentar explicar o até então inexplicável. Em 2004, um grupo de pesquisadores liderado pelo físico Dr. Carl Stephan, da Universidade do Texas, organizou uma série de observações com o objetivo de capturar o fenômeno. Bom, capturar o fenômeno em vídeo, estudá-lo com equipamentos modernos. Ele se predispôs a isso. Instalaram câmeras de alta sensibilidade, medidores de calor, sensores infravermelhos e até equipamentos de espectrometria. Tudo posicionado no famoso mirante da Rota 90, local conhecido por ser um ponto quente, ou hotspot, como preferirem, que é o termo usado pelos ufólogos. E o resultado? Eles viram as luzes, gente. Mas, segundo ele, as luzes observadas poderiam ser explicadas por faróis de carros distantes, refletidos na atmosfera devido a um fenômeno chamado refração térmica, um tipo de miragem que acontece quando há grandes variações de temperatura entre o solo e o ar acima dele. Parece uma explicação razoável, não é? Eu também acho. Mas tem um pequeníssimo probleminha aí. Tem algo que não bate, galera. Pensa comigo. Essa explicação dos faróis poderia até funcionar para algumas luzes, mas não todas. Vários moradores de Marfa rebateram, dizendo: como é que farol de carro explica luzes vistas em 1883, antes mesmo de haverem carros e estrada? Foi isso que eu imaginei na mesma hora, faz sentido. Muitos dos avistamentos mais antigos, inclusive da Segunda Guerra Mundial, aconteceram antes de qualquer tráfego regular naquela região. Além disso, algumas das luzes se comportam de maneira imprevisível. Vão para cima, mudam de direção, desaparecem, reaparecem. Sim, é como se estivessem vivas. Aí, os próprios pesquisadores admitiram: nem tudo que vimos pode ser atribuído ao tráfego rodoviário. Algumas são diferentes demais para serem explicadas por simples refração. Tá, se são diferentes, qual a explicação? Também não deram, né? Ou seja, parte das luzes pode até ter uma explicação técnica, mas a outra parte permanece um verdadeiro mistério. Simples, né? Como tudo. Claro
que quando a ciência falha ou admite não ter todas as respostas, surgem teorias de todos os tipos. Vamos lá. Atividade sísmica subterrânea. Há quem acredita que as luzes sejam resultado de pequenos tremores ou pressões geológicas que geram descargas elétricas espontâneas, algo parecido com os chamados terremotos luminosos. E dizem que já foi registrado em outros lugares do mundo. Eu nem sabia que isso existia, sério. Gás do pântano. Mas nem pensar, tá? A região de Marfa é árida, sem pântanos, não tem matéria orgânica de decomposição, o que descarta essa tal teoria clássica usada em casos como o fogo fátuo na Europa. Fogos fátuos. Bom, decidam. Fenômenos eletromagnéticos desconhecidos. Talvez. Já houve relatos de bússolas enlouquecendo nas redondezas das aparições e se o campo eletromagnético da Terra estiver interagindo com minerais do solo. Não sabemos, então continua sem explicação. OVNIs, claro que essa é uma das teorias mais queridas pelos entusiastas, inclusive por mim. Por que motivo? Há relatos que objetos voadores não identificados estão associados diretamente às luzes. É como se fossem pequenas sondas, sinais de um tipo de inteligência observando a região, gente. Concordo com essa teoria, tá? Será que são só miragens? Ou será que tem alguém, alguma coisa, tentando comunicar com a gente ali do outro lado do deserto? E aí o mundo começa a olhar para aquele pedacinho isolado do Texas e pensar: tem alguma coisa estranha acontecendo naquele lugar ali. Tem. Quando um mistério persiste por mais de um século, galera, uma hora acaba virando tradição, concorda? E é exatamente isso que aconteceu em Marfa. De um assunto de bar local, onde a galera bebia para trocar ideia, as luzes se tornaram patrimônio misterioso do Texas, com direito a centro de observação, festivais, uma enxurrada de curiosos do mundo inteiro querendo ver com os próprios olhos. E aí você pensa, ué, mas é só luz, qual a graça? Gente, acontece que não é qualquer luz, não é poste, não é carro, não é avião. É algo que aparece do nada no meio do deserto, flutua como se tivesse vontade própria, desaparece sem deixar rastro. E o mais importante, ninguém sabe o porquê. Galera, não é o show do Alok, não é o show da Madonna, são as luzes de Marfa. Em 2003, o Departamento de Transporte do Texas decidiu oficializar o mistério e construiu o Marfa Light, a cerca de 14 quilômetros a leste da cidade ao longo da rodovia da Rota 90. O lugar tem banquinhos, telescópios, placas informativas e, claro, muito espaço para quem quer acampar com uma câmera na mão, esperança nos olhos. E a ideia é oferecer um ponto de observação seguro e confortável para quem quer tentar presenciar o fenômeno. Parece até que eu estou fazendo propaganda, né? Mas não. E olha, não são poucos os que conseguem ver as luzes não, tá, gente? Estatísticas apontam que cerca de 10% das noites ao longo do ano apresentam alguma manifestação luminosa visível a olho nu. Isso é bastante coisa, tá? Considerando que estamos falando de um evento misterioso e não é algo programado. Com o avanço dos smartphones, muita gente tenta registrar as luzes. Algumas gravações realmente mostram pontos brilhantes se movendo de forma estranha no horizonte. Há vídeos que é fatal, constata, simplesmente está lá. E estudos independentes analisam cada pixel desses vídeos. O curioso, mais uma vez, é que mesmo com todo esse aparato tecnológico de hoje em dia, ninguém conseguiu provar o que exatamente elas são. Temos um problema. Casos como o da turista Melissa Turner, registrado em 2015, foi registrado pela TV local, KBTV. Essa foi emblemática. Ela estava filmando o pôr do sol e de repente viu uma luz flutuando. Pensou que fosse um drone, mas ele sumiu no ar como se tivesse evaporado. Ela jura de pés juntos que foi assim que aconteceu. Já outro caso intrigante é do caminhoneiro Jorge Castilho em 2019. Disse ele,
Era como se uma esfera de luz me seguindo pela estrada. Fiquei com medo. Quando parei o caminhão, a luz sumiu atrás da colina. Não tinha nada lá. Só mato, o silêncio e o meu medo. Fecha aspas. Bom, tem também o policial no meio, o sargento aposentado Doug Mitchell, que patrulhou a região por mais de 20 anos. E ele afirmou, aspas, vi essas luzes mais vezes do que consigo contar. Nunca causaram dano, mas não são normais. E não são faróis, eu posso garantir. Fecha aspas. E os ufólogos? Óbvio, né? Estão de olho. A cidade já recebeu visita de nomes importantíssimos da ufologia mundial, como Stanton Friedman, e membros da MUFON, tá? Mutual UFO Network, uma das maiores organizações de pesquisa ufológica do planeta. Muitos acreditam que Marfa seja um ponto de atividade anômala recorrente, talvez até ligado a portais interdimensionais e rotas extraterrestres. E como a cidade é isolada, cercada de áreas militares, montanhas e um céu absurdamente limpo, o cenário é perfeito para esse tipo de especulação. Há quem compare Marfa com o Skinwalker Ranch, o Rancho Skinwalker no Utah. Outro lugarzinho bem cheio de eventos misteriosos, luzes inexplicáveis, relatos paranormais. Pretendo fazer um vídeo aqui pro Deboborando, tá, gente? É um assunto muito, muito interessante. Bom, no mundo onde tudo parece ter uma explicação, Marfa desafia, convida. Ela continua acendendo essas luzes como quem diz, ei, vocês não entenderam nada, estamos aqui. Não é todo dia que um fenômeno inexplicável se torna parte do coração de uma cidade, gente. Em Marfa aconteceu. O que começou com um olhar curioso de um fazendeiro cowboy lá em 1883 virou um símbolo cultural que hoje movimenta a economia local, inspira artistas e de quebra desafia tudo que a ciência acha que entende sobre luz, espaço e tempo, mas não entende sobre as luzes de Marfa. Marfa, que antes era uma cidadezinha no meio do nada, agora é um centro de arte contemporânea, festivais, filmes e, claro, muito mistério. Artistas, poetas, músicos, pintores, essa área eu entendo, eu sou pintora, se instalam lá para ter inspirações e dizem que o silêncio do deserto, o céu estrelado, fazem com que algo diferente seja ativado dentro deles. Inspiração, consciência, energia. Ou será que as luzes de Marfa despertam mais do que apenas curiosidade? Com o passar dos anos, o misticismo também encontrou um espaço nessas teorias, tá? Aliás, já existia lá atrás. Grupos esotéricos afirmam que a região de Marfa está sobre uma interseção de linhas de lei, que são correntes energéticas, tá? Que cruzam o planeta e conectam, tipo Machu Picchu, as pirâmides do Egito, Stonehenge e sim, Marfa. Segundo essa linha de pensamento, as luzes seriam manifestações energéticas de outra dimensão, ou quem sabe até pontos de comunicação entre mundos. Parece viagem? É, pode até ser. Lembrem, tudo que hoje é ciência um dia foi considerado loucura e queimou muitos na fogueira. E afinal, o que são as luzes de Marfa? Faróis, gases, OVNIs, espíritos, comunicação entre mundos? A verdade é que ninguém sabe ao certo. Talvez seja o maior presente que elas nos dão, tá? Num mundo cada vez mais dominado pelas respostas fáceis, rápidas, as luzes nos lembram que o mistério ainda existe. Que ainda vale a pena olhar para o céu e perguntar: e se? E se não formos únicos? Talvez o mistério esteja ali, não para ser desvendado, mas para manter viva, sabe, essa nossa capacidade de imaginar, de duvidar, de sonhar. Porque quando tudo é muito explicadinho, mastigado, o encantamento morre, galera. E o ser humano precisa desse encantamento. Precisamos de estímulo, entendeu? E se você ficou até aqui, já sabe, esse vídeo merece o seu like, tá? Por favor, comenta e deixa aqui embaixo o que você acha que são essas luzes. Um beijo. Fui!